o cristianismo ortodoxo tem a prática de não fazer funerais para suicidas. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas fui tentando já nortear minha pesquisa para ter algum critério, talvez quantitativo, de quais religiões eu ia escolher para falar. Porque a questão dos 10 mandamentos também, né? O não matarás. Então, muitas pessoas interpretam que se matar é uma violação a esse princípio. Que assistência os governos, principalmente, estão dando para essas pessoas que estão em risco ou para os enlutados. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas com novidades toda quarta-feira. E este mês nós estamos aqui com a campanha do Setembro Amarelo 2024, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Todos os convidados do mês, toda quarta-feira, teremos um convidado falando sobre o tema saúde mental e prevenção ao suicídio. A campanha de Setembro Amarelo acontece de 1 a 30 de setembro, sendo que o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações toda semana com antecedência, comentar e curtir. E vem com a gente toda quarta-feira. Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, bater um papo sobre fé e suicídio, Mariana Alvim, que é jornalista, repórter, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Rio de Janeiro e doutora em Comunicação pela PUC São Paulo. Mariana, é um prazer imenso recebê-la aqui para esse papo. Quero agradecer a tua generosidade e disponibilidade de vir aqui conversar um pouco com a gente sobre essa questão tão importante, tão significativa aí que é a questão do suicídio. Eu que agradeço, muito obrigada. É muito importante para mim estar aqui falando desse projeto que é tão especial para mim, então muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Eu queria que a gente começasse a entrevista você contando um pouco do teu percurso. Dá uma pincelada assim, quem é Mariana, o que faz, de onde veio até chegar nesse trabalho que você tem feito nos últimos tempos. Eu nasci em Niterói, fui morar no Rio de Janeiro, na capital, para fazer faculdade de Relações Internacionais, não me adaptei muito, fiz um ano desse curso e depois migrei por jornalismo. Um pouco ali por acaso, naquela coisa da juventude que a gente não estuda ou não entende muito os nossos movimentos, mas fui e deu certo. Acabei caindo, eu acho, na profissão que eu acho que tem mais a ver comigo, com todas as suas dificuldades. E concluí a faculdade, comecei a trabalhar num projeto da ONG Viva Rio, que era um projeto chamado Viva Favela. Era um projeto muito legal, um portal de produção de jornalismo comunitário nas favelas do Brasil todo. Claro que tinha muitas favelas do Rio de Janeiro. Então fiquei nesse portal por cerca de 2 anos, fiz reportagens, ajudei um pouco na edição. Depois fui ser repórter no jornal O Globo, lá no Rio, onde eu fiquei cerca de 3 ou 4 anos. Também foi uma experiência muito legal, trabalhei em várias editorias e há 7 anos, mais de 7 anos na verdade, fui trabalhar na BBC Brasil e mudei para São Paulo para isso e tô lá desde então. Eu vi aqui que no meio do percurso aí, você teve também um trabalho como freelancer num trabalho do Jorge Bastos, né? Sim. Que é sobre Dilma Rousseff, alguma coisa assim. Eu conheci no Globo, né? Um grande colunista do Globo. E eu auxiliei junto com outra jornalista na pesquisa desse livro, que era um livro baseado em tweets dele, ele escrevia muito no Twitter. E a gente fez esse trabalho mais de contextualização política, da situação do país, em meio a esses tweets. Tá certo. E também a gente não pode deixar de falar que no percurso acho que de todo jornalista, de todo repórter, tem esses percalços, que é o trabalho que você fez como plantonista, né? Quer dizer, tinha que dar o sangue. Conta um pouco sobre essa experiência. Na verdade, eu ainda sou plantonista. Você ainda sou plantonista noturna. Já estou há 7 anos nessa função. Eu trabalho de 4 à meia-noite, de segunda a sexta. E é
muito desafiador, né? Até enfim, muda a sua vida social, mas eu me acostumei e hoje em dia eu gosto. E exige, claro, uma prontidão, ao mesmo tempo uma calma para lidar com notícias urgentes, que às vezes eu sou a pessoa que está ali para fazer esse primeiro material. Mas conciliando com isso, eu venho tentando também fazer as minhas reportagens originais, como esse projeto Suicídio e Fé. É isso, que a gente vai falar já bastante sobre ele, mas eu não podia deixar de comentar que você também é ganhadora de uma menção honrosa do Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde, né? Até porque a tua vertente de trabalho tem girado em torno de sociedade, saúde, ciência e política, né? Dentro desse contexto. É mais ou menos a seara em que você tem desenvolvido as suas atividades. Agora, em setembro, a gente está o mês inteiro fazendo entrevistas aqui no canal. Eu privilegiei aí a questão do Setembro Amarelo, que é o mês de setembro, de 1 a 30 de setembro. Existe uma campanha que intensifica, né, a preocupação com a prevenção ao suicídio, que é uma campanha que se estende ao longo do ano inteiro, mas em setembro é o mês foco, é o mês de maior intensidade dessa campanha. Tendo o dia 10 de setembro passado, foi considerado o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e por conta disso, todo ano eu faço algum evento, alguma questão ligada, relacionada com a prevenção ao suicídio. Acho que é um tema importante para ser levantado. E como sou uma pessoa que tenho, na minha formação básica, psicologia, sou psicólogo, psicanalista de formação, apesar de já não atuar há muitos anos, eu sempre dou um enfoque bastante consistente a essa questão. Então, durante o mês inteiro, a gente trouxe aqui um psiquiatra para falar sobre saúde mental e suicídio, trouxemos uma psicanalista que também falou sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, uma psicóloga, e agora uma repórter jornalista que eu tive o prazer de convidar justamente por conta do trabalho que você realizou aí, uma série de pesquisas sobre o ponto de vista de algumas das religiões mais, digamos assim, mais populares no país, né? Cujo nome do projeto é Fé e Suicídio, né? E que está disponível na BBC News Brasil. Para quem tiver interesse em ler todas as matérias, a gente vai deixar o link aí para que as pessoas caiam lá nas matérias lá na BBC. E eu queria falar um pouco sobre essa tua pesquisa, sobre esse projeto tão bacana, e que você contasse um pouco de como é que surgiu a ideia do projeto, e depois a gente falar um pouquinho de cada um das matérias, né? De o que é que você encontrou de resultados nessa concepção ou nesse pensamento da religião sobre a questão do suicídio. Claro. Começou com uma leitura, por acaso, eu estava lendo uma matéria na BBC News, uma matéria em inglês, sobre a relação da guerra na Ucrânia com suicídios, com casos de suicídio. E um trecho dessa matéria mencionava-se que o cristianismo ortodoxo tem a prática de não fazer funerais para suicidas. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí isso me despertou a pergunta se isso se estende a outras religiões importantes no Brasil. E fui procurando, e cada vez que eu procurava diferentes religiões, eu achava coisas. E ao mesmo tempo me pareceu um tema novo. A gente fala muito sobre suicídio, fala muito sobre religiões, fala muito sobre o papel das religiões em outros assuntos importantes para a sociedade, questões de gênero, sexualidade, aborto, que o papel das religiões é tão discutido. E eu senti que esse era um tema novo também de tabu, que tem impacto na vida das pessoas e que era importante trazer à tona. Então, fui fazendo essa pesquisa, conciliando com as outras tarefas do dia a dia, então tomou aí mais de um ano ao todo. Então, acho que comecei pelo catolicismo, mas fui tentando já nortear minha pesquisa para ter algum critério, talvez quantitativo, de quais religiões eu ia escolher para falar, porque senão eu ia ficar anos e anos pesquisando isso, né? Então, e também é um tema muito sensível, se a gente for pensar em religião, né? Quais que se privilegia, quais que não se privilegia. Inclusive, quando eu estava falando da minha trajetória, eu não falei, né? Você mencionou no início da nossa conversa que eu fiz mestrado em Sociologia e doutorado em Comunicação. E no doutorado eu estudei a cobertura dos jornais Folha de São Paulo e Globo sobre os evangélicos, desde 1985 até 2020. Então a minha pesquisa girou muito em torno sobre o tratamento que a imprensa dá a uma religião
Tem muito essas discussões sobre o que se privilegia, o que se oculta, quais são os temas prediletos para a imprensa de certas religiões. Então, acho que isso estava ali no fundo nessa minha preocupação de como dar um tratamento justo, digamos, e o que escolher, que religiões escolher para falar. Então, eu usei o critério quantitativo das maiores religiões no Brasil. Então, catolicismo, igrejas evangélicas e espiritismo. E na conversa com a minha chefia, a gente chegou à conclusão que valeria abrir também uma exceção para falar do judaísmo, que tinha uma questão muito simbólica e física desse tabu religioso com o suicídio, que era a divisão de uma ala para suicidas nos cemitérios. E achamos importante também falar das religiões afro-brasileiras, que tem uma outra cosmovisão, que é tão importante, né, para a cultura brasileira, para a nossa história. Então, a gente abriu essa exceção da questão quantitativa para essas religiões. E, ao mesmo tempo, no caminho, o desafio de encontrar famílias, pessoas enlutadas que tenham vivido na pele esse tabu. Porque, desde o início, eu também não quis fazer uma coisa enciclopédica. Okay. Tal religião pensa isso, tal religião pensa aquilo. Eu quis trazer uma questão humana, né? Mesmo, né? Histórias reais. Uhum. Que foi, eu acho, a parte mais desafiadora, encontrar essas histórias. Eu imagino. Então, se a gente for pensar na sequência das publicações, a gente poderia começar falando um pouco sobre o catolicismo, que acho que foi a primeira das publicações Sim. que você fez, né? A primeira matéria. Então, conta um pouco pra gente de qual foi a tua observação, qual foi a tua colheita de material com relação ao catolicismo em relação ao pensamento sobre suicídio. Uhum. O catolicismo para pesquisa, de certa forma, facilita porque ele tem uma institucionalidade bem centralizada, né? Então, de fato, existem documentos em que se fala até a década de 80, de 1980, a proibição de realização de missas fúnebres, de um sepultamento nos moldes da Igreja Católica, para pessoas que se mataram. Então, nesse aspecto, foi relativamente fácil comparado com outras religiões que são mais dispersas em termos de decisão e de institucionalidade. E consegui falar com uma pesquisadora americana que estudou catolicismo e judaísmo, que é a Hanana Dine. Então, ela também me ajudou a entender o contexto que explica essas decisões do passado e a mudança depois da década de 80. Então, no catolicismo, de certa forma, isso ficou bem evidenciado na documentação. A concepção geral é essa, não existe, até hoje não existe rituais fúnebres. Não, existe. Houve uma mudança, houve uma revisão no Código de Direito Canônico, foi retirado um trecho que se proibia esse sepultamento nos moldes da igreja, e isso foi retirado, ou seja, hoje é permitido. E comunicações mais recentes do Vaticano, inclusive do Papa Francisco, têm indicado um olhar mais empático em relação à memória das pessoas que se suicidaram, as suas famílias, a necessidade de acolhimento. Você chegou a encontrar nessa pesquisa sobre o catolicismo, em algum momento houve essa separação de local de sepultamento para suicidas? Do catolicismo? Isso. Eu ouvi algo sobre isso, mas não me pareceu tão explícito e tão disseminado como no judaísmo. Posso estar errada, pode ter algo que eu não consegui chegar à informação, mas até onde eu sei, ouvi algo desse tipo, mas não tão disseminado. E nessa reportagem eu trago a história e a contribuição do padre Lício Vale. 30 anos deitando no divã uma vez por semana, para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. Que é um padre aqui de São Paulo, que se especializou nos estudos sobre suicídio. Ele perdeu o pai para o suicídio quando ele era adolescente e se tornou uma voz muito importante nessa relação entre religião e esse tema. Então, tive a contribuição dele com a história pessoal e também a contribuição profissional dele. Profissional, né, como padre. Sim. Bom, na sequência das publicações, eu acho que foi
Se eu não me engano, foi o judaísmo. Foi as evangélicas, As igrejas evangélicas. Vamos falar um pouco delas. O que é que você encontrou aí de informações? Essa, diferente do catolicismo, teve o desafio da descentralização, né, que é uma característica muito evidente das igrejas evangélicas. Tem muitas correntes que surgiram em tempos diferentes, em décadas diferentes. Mesmo se você for considerar um segmento evangélico, vamos supor, igrejas batistas ou Assembleias de Deus, também tem correntes internas. Então isso foi mais desafiador. Nessa matéria foi muito importante eu ter conversado com especialistas, pesquisadores do mundo evangélico. Na verdade, eu falei com pesquisadores das 3 maiores denominações evangélicas no Brasil, que são as Assembleias de Deus, Igrejas Batistas e Congregação Cristã no Brasil. Consegui encontrar pesquisadores ótimos de todos esses segmentos, então foi muito importante. Em todas as matérias foi muito importante falar com pesquisadores, mas essa, até pela falta de retorno, que eu procurei algumas representações evangélicas, nenhuma participou. Eu procurei representantes desses 3 segmentos, né, Assembleia de Deus, Batistas e Congregação Cristã no Brasil. Procurei convenções internas desses segmentos, não tive retorno. Algumas não responderam o e-mail, o telefone, outras optaram por não participar. Então, ficou difícil porque eu precisava entender institucionalmente como esse assunto era encarado. Então, os pesquisadores me ajudaram muito a entender isso. Eu trago nessa reportagem a história da Kézia Mesquita. A vida inteira eu realmente tinha convicção de que esta palavra transforma. E me preparei para tudo nessa vida, menos para o que aconteceu. Eu tinha uma irmã, a Débora, ela foi diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar. E em 2011, os comportamentos dela começaram a ficar mais desproporcionais às circunstâncias. Ela entrou num relacionamento que não ajudou, começou a ficar muito agressiva. Que é uma pregadora, uma seguidora das igrejas evangélicas que cresceu na Assembleia de Deus em Teresina. É uma pessoa que cresceu na igreja realmente, toda a família envolvida. E ela perdeu a irmã para o suicídio e também isso a fez se dedicar a esse assunto profissionalmente também. E ela viveu uma coisa que me parece, né, pelas entrevistas que eu fiz, que ainda é muito comum, mas que não é documentado necessariamente, que é essa visão das igrejas evangélicas do suicídio como um pecado, como algo que não tem salvação e que, como consequência, levaria uma pessoa que se suicidou para o inferno. Que é uma crença muito vigente ainda. Algumas correntes, algumas pessoas como a Kézia têm tentado debater isso e trazer mais acolhimento para as famílias, mas me parece que é muito presente ainda. E também é um tabu, até por ser um não assunto, de certa forma, que não é tão discutido, não é tão centralizado, parece que esse assunto também fica disperso, às vezes oculto, mas... De uma forma geral, né, já é um assunto pouco abordado. Né? Já é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade de abordar. A gente tem reforçado bastante nas entrevistas que a gente tem feito a questão da importância de você estar atento a sinais de que o outro está fora do padrão de comportamento normal, regular dele. Não digo normal no sentido de normalidade ou anormalidade, mas aquele padrão regular de comportamento. Como é importante você estar atento se você é amigo, namorado, namorada, esposo, primo, parente, enfim, o que seja, percebendo os sinais de que o comportamento do outro foge à regularidade daquele comportamento, está mais triste, está mais parado, está mais sem vontade de fazer coisas, está mais comentando sobre desejo de que as coisas acabem, etc., ficar atento, procurar dar apoio, procurar se fazer presente. Isso é uma coisa que a gente tem reforçado bastante nas entrevistas, justamente para que as pessoas fiquem atentas, né? Porque às vezes uma palavra de apoio, tipo, olha, está acontecendo alguma coisa errada? O que está passando? O que você está precisando? Isso já traz abertura, né, de caminho para que a pessoa possa, de espaço, né, para que a pessoa possa dizer do que está precisando. Bom, pelo visto, as duas matérias elas estão muito próximas. Né? São cristãs, né, ambas. E todas, ao que me parece, ambas têm essa concepção do pecado, do suicídio, sim, como algo pecaminoso e que levaria ao inferno. Sim, né? Tem a questão dos 10 mandamentos. Exatamente. Também, né?
né, o não matarás, então muitas pessoas interpretam que se matar é uma violação a esse princípio. Mandamento. Então, e tem, como para todas as religiões, tem a ideia de que a vida é sagrada, que é um presente de Deus. Então, se você interrompe isso, como se fosse uma afronta a Deus. E a terceira matéria foi sobre? O espiritismo, sim. Essa matéria deu o que falar, teve muito retorno. O espiritismo também tem uma forte influência do cristianismo, mas tem também uma autonomia, também uma certa dispersão, apesar de ter talvez instituições mais centralizadas do que as evangélicas. Afinal, é uma religião, apesar de também ter correntes internas. O espiritismo tem os escritos, tem as obras codificadas, né, que eles chamam por Allan Kardec, codificada porque eles entendem que o Kardec organizou, mas muito do que está ali seria da comunicação com os espíritos, então não dá para dizer que é uma autoria do Allan Kardec, então por isso que ele é conhecido como codificador. Já nos escritos dele, já fala diretamente sobre o suicídio em vários livros, como o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, e tem essa ideia de que o suicídio viria com algum tipo de punição no mundo espiritual ou em outras vidas, em outras encarnações, né? Tem também nesses escritos, nesses livros, alguma previsão de atenuantes, então não tem um detalhamento muito grande, mas dependendo da condição de vida ou que levou a pessoa a essa decisão, poderia ter algum atenuante. Então, Allan Kardec é francês, mas o espiritismo se torna muito grande no Brasil e a gente tem muitas obras feitas no Brasil, escritas no Brasil, importantes para o espiritismo. Uma delas é o Memórias de um Suicida, de uma médium que é a Ivone Pereira, se eu não me engano é da década de 60, e ele popularizou esse livro, a ideia de um Vale dos Suicidas, que seria, se a gente for pensar na referência católica, talvez a ideia de um purgatório, um lugar de passagem com muito sofrimento, em que espíritos de suicida ficariam por um tempo, até começar a evoluir, até começar a se redimir por esse ato. E aí essa ideia do Vale dos Suicidas foi propagada pela novela A Viagem, que inclusive teve uma na década de 70 também, se eu não me engano, teve alguma emissora que fez, eu acho que foi a Tupi. Depois a TV Globo fez também uma adaptação da Viagem. Eu vou voltar para me vingar de todo mundo que quis me ferrar. Que conta a história de um personagem, o Alexandre, que se mata e vai parar nesse Vale dos Suicidas. E pelas cenas da novela é muito explícito como essa crença é punitiva, né? Porque ele está num lugar que realmente remete ao inferno, com fogo, com pessoas gritando, pessoas machucadas, ele é torturado. Então o espiritismo tem essa cadeia, assim, de pensamentos e que vai do Kardec, passando por essa obra muito importante no Brasil, Memórias de um Suicida, e popularizado com a novela. E nessa matéria do espiritismo, eu trago a história de uma mãe, que é a Maria Cecília, que foi muito generosa e muito aberta para conversar comigo e para trazer a história dela, né? Porque reviver essa história e, de certa forma, expô-la, né, para o mundo é sensível, mas ela foi muito generosa comigo e, diferente dos personagens das histórias anteriores, que já estão profissionalmente falando sobre esse assunto, ela é uma mãe que eu acabei encontrando nessas minhas pesquisas, que segue o espiritismo há cerca de 15 anos, perdeu o filho para o suicídio e já era uma estudiosa do espiritismo, então ela vem tentando entender esse acontecimento na vida dela à luz do espiritismo. E, como alguns outros espíritas, ela vem tentando fazer uma releitura, por exemplo, dessas obras codificadas por Kardec. Tem alguns trechos que ele fala que não é exatamente assim, mas é algo do tipo que o louco que se mata não sabe o que faz. Então, isso seria já uma percepção de que o transtorno mental, ele às vezes leva ao suicídio e isso não deve ser punido. Claro, o Kardec estava escrevendo no século XIX, então não tinha esse entendimento, esse nome, transtorno mental. Então, o que estava ali escrito era o louco, né? Então, ela e outras pessoas do espiritismo também têm tentado ver o suicídio de uma forma mais empática. E aí a gente vai para o judaísmo, né? Que é a quarta matéria que você
desenvolveu aí da sua pesquisa. E conta um pouco, qual é essa coisa do judaísmo, parece que tem um pouco de proximidade com a questão do espiritismo, né? De um lugar à parte. Se no espiritismo esse lugar à parte é lá em cima, né? Lá no outro plano, aqui é no plano terreno mesmo, né? Já é separado aqui embaixo. Sim, tem essa semelhança física mesmo, mas no espiritismo seria no mundo espiritual, né? E aqui é algo bem concreto, que inclusive apareceu na ditadura militar brasileira, né? Porque teve alguns militantes que morreram, foram assassinados, e que foram o Vladimir Herzog e Ara Elberg. Foram, no caso do Herzog, teve uma discussão se ele seria enterrado ou não na ala dos suicidas, e no fim ele acabou não sendo enterrado nessa ala. No caso da Yara, a família precisou de um processo judicial para conseguir exumar o corpo da ala dos suicidas, colocá-lo na ala normal, né, do cemitério. Mas foi um período que explicitou essa crença, e é algo que é difícil precisar quando começou, mas dá para dizer que foi algo praticado por séculos em todo o mundo, no judaísmo, nos cemitérios judaicos. Então a gente sabe que teve essa prática por séculos, e pelo que eu conversei com entrevistados, com pesquisadores, essa prática começou a ser abandonada no século XX, um pouco como no catolicismo, por uma maior compreensão científica e na sociedade sobre os transtornos mentais. Mas, pelo que eu procurei, não teve também uma decisão centralizada. O judaísmo também é descentralizado comparado ao catolicismo. Os rabinos podem ter práticas diferentes. Claro que tem fóruns ali que eles se encontram e decidem coisas, mas não é centralizado como um Vaticano. Então também não pude achar um comunicado que determinou, não tem mais a separação da ala dos suicidas. Não é algo formalizado, né? Não. Mas, por exemplo, eu procurei sociedades judaicas aqui no Brasil que lidam com enterros e cemitérios, né, gerem cemitérios, e todas me disseram que essa prática não existe mais. Bom, e finalmente nós vamos para as religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Espiritismo e Umbanda, né, que você abordou também. Como é que é a visão desse segmento religioso aí sobre a questão do suicídio? Acho que tem uma visão bem específica, né? Tem alguma coisa bem pontual aí na questão do Candomblé. No Candomblé tem um ritual que se chama Axexê, que é um ritual para iniciados e normalmente pessoas muito importantes para a religião, sacerdotes, mães de santo, e às vezes também pessoas que estão há muitos e muitos anos na religião, mas não são necessariamente sacerdotes, que é um ritual, digamos, de desligamento, né, do vínculo desse espírito com a terra e nos objetos que são sacralizados. E aí, pelo que eu fui procurando, existe uma discussão se o Axexê deve ser realizado para pessoas que se mataram. Eu conversei com pessoas que conheceram casos concretos aqui no Brasil em que houve essa discussão, que em alguns casos não teve, e em alguns casos foi feito de uma forma, digamos, mais tímida, mais singela. E é importante também dizer que o Axexê, ele tem uma ideia de uma festa, é uma celebração que às vezes dura dias, e então tem uma incompatibilidade de certa forma, né, do como fazer Axexê diante de um acontecimento como esse. Então, pelo que eu pude conversar com as fontes, inclusive do Candomblé, são feitos rituais mínimos ali, né, desse desligamento que eu falei, mas não necessariamente essa grande festa. Essa grande celebração. Sim. E na Umbanda tem uma influência do espiritismo em alguns casos, mas me pareceu também que existe um certo tabu, um estranhamento com esse assunto, também como em outras religiões, algumas correntes, algumas pessoas tentando ver o suicídio de uma forma mais empática, mas também com muitas variações internas. Na Umbanda também percebi essa descentralização também. E esse assunto é tão presente, disseminado nas religiões realmente, que os meus editores pediram para eu buscar, para ver se tinha alguma pauta sobre o tabu religioso com suicídio nas religiões afro-brasileiras. E a princípio eu não sabia se tinha, eu realmente tive que ir à busca.
E tinha o axixê, tinha discussões na Umbanda. Então isso foi impressionante para mim porque mostra que, de fato, parece que é um assunto que permeia todas as religiões, pelo menos as que eu pesquisei, e que é um tabu. Então realmente foi impressionante constatar que todas têm alguma pauta, né? De uma forma geral, a gente poderia dizer que essas religiões todas que você abordou, elas têm mais ou menos uma concepção próxima, talvez não igual, não idêntica, mas próxima. Existe, de certa forma, um tabu, um mito, uma restrição, uma reserva com relação à questão de pessoas que se suicidam, né, que exterminam a própria vida. A sensação que eu fico é de que é um assunto ainda muito envolvido em tabu, né? Quer dizer, algumas pessoas tentando trabalhar esses tabus, tentando fugir em função das próprias experiências pessoais de perdas de entes queridos pelo suicídio, mas de uma forma geral é uma concepção que se aproxima muito do senso comum. Eu acho que do senso comum, do ponto de vista do dia a dia, falar sobre suicídio ou pessoas que suicidaram é sempre um ponto nevrálgico, delicado, tem sempre uma dificuldade de entendimento. Né? Sim, é incômodo, né? É um assunto incômodo. Exatamente, a palavra é essa, é um assunto incômodo. E ele é incômodo tanto do ponto de vista do realizado, quer dizer, dos acontecidos de suicídios, como ele é incômodo dos possíveis a serem realizados. Né? A gente, na área de psicologia, a gente percebe muito um tabu muito grande das pessoas de abordarem o assunto, né? de perceberem que alguém está em situação de dificuldade, em situação de sofrimento, e abordar com aquele mito de que se eu tocar no assunto eu vou estimular, quando muitas vezes é exatamente o contrário. Se você tocar no assunto, você vai dar para o outro a possibilidade de abrir a guarda, de dizer, olha, eu estou passando dificuldade. Enquanto se você se mantém à distância, você dá muito mais espaço para que essa pessoa tenha mais dificuldade de procurar ajuda. A gente tem hoje aí diversos caminhos das pessoas que estão passando por alguma dificuldade de busca de ajuda. O Dr. Pedro, psiquiatra, estava aqui com a gente conversando e ele estava me falando, olha, se você não tiver nenhum lugar para pedir ajuda, um amigo, um parente, algum lugar, corra para um pronto-socorro. Hoje em dia os pronto-socorros estão todos aparelhados para receber alguém que chega lá com uma queixa de, olha, eu estou pensando em me matar, estou pensando em suicídio, eles têm possibilidade de acolher, de encaminhar. Além disso, a gente tem CVV, a gente tem o próprio Resgate, o SAMU, além de outras instituições que estão aí disponíveis para acolher no primeiro momento. Então, a campanha do Setembro Amarelo, que acontece durante o mês de setembro, é apenas um foco, um ponto fundamental, digamos assim, de congregação das preocupações ou da chamada de atenção para essa questão. Mas essa preocupação ela tem que permear a vida da gente 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque às vezes a gente tem uma pessoa querida, um amigo, um colega que está ali do lado passando por dificuldade e a gente tem que empaticamente tentar olhar para isso e tentar. Se não souber o que fazer, dá a mão. Se você não souber o que é que eu faço com isso, dá a mão e diz, eu estou aqui para o que você precisar. Mas eu acho importante a gente discutir também que assistência os governos principalmente estão dando para essas pessoas que estão em risco ou para os enlutados, porque é claro, eu acho que é muito importante individualmente a gente estar atento um ao outro. Tem muitas organizações sérias, muitos cientistas sérios, psiquiatras, psicólogos, que estão dando o melhor e às vezes se voluntariando mesmo para dar esse tipo de assistência. Mas para essa reportagem eu acabei participando de grupos de Facebook, de pessoas enlutadas. E é muito triste, porque você vê que tem muitas pessoas que estão desassistidas mesmo. Eu acho importante falar também dos enlutados, porque são pessoas que ficam, eu acho que ainda à margem dessas discussões. Precisam de muita atenção, muito cuidado especializado. É claro, a gente tem que pensar nas pessoas que estão em risco, mas e essas pessoas que ficam, né, que enfrentam todos esses tabus e que já estão passando por uma dor imensa da perda, ainda mais com esse estigma do suicídio, muito doloroso, e vi realmente nessas comunidades pessoas que não conseguem atendimento à sua volta. Então a gente, inclusive, está na época de eleições municipais, eu acho que os gestores têm que dar muita atenção para esse assunto, que a gente vê que os dados realmente mostram que os suicídios estão aumentando, então
além do nível individual, eu acho Sem dúvida. Que como sociedade, principalmente os governos, a gente precisa melhorar muita coisa A ainda. gente precisa cobrar muito dos nossos governantes aí, dos nossos políticos, essa questão da saúde de uma forma geral, mas de uma forma muito específica, a saúde mental, ela é muito pouco privilegiada dentro desse contexto, né? Existem algumas populações dentro desse contexto, desse universo, como por exemplo idosos, crianças e adolescentes, população LGBT, que são populações em que os índices de suicídio têm sido altíssimos, têm sido alarmantes, né? A gente pensa assim, qual é o motivo que uma criança ou um adolescente tem para se suicidar? Há que se estudar isso, mas assim, é um fato concreto, né? Nos últimos anos, de 2022 para cá, os índices de suicídio foram alarmantes. Então, é importante essa questão da campanha do Setembro Amarelo, é importante a gente estar atento individualmente, pessoalmente a cada uma dessas coisas, mas a gente não pode deixar de pensar que isso é uma questão maior, global, que precisa ser vista de uma forma mais amplificada, né, mais ampliada. Sim. E o Setembro Amarelo é muito importante e eu percebo que nas igrejas, nas religiões, é algo que tem trazido o assunto. Nas igrejas evangélicas, alguns entrevistados me apontaram isso, que o Setembro Amarelo, pouco a pouco, está entrando nas igrejas, está trazendo esse assunto. Então, é com certeza uma campanha muito importante. Bacana. Mariana, foi um prazer enorme conversar com você sobre esse seu trabalho, esse projeto tão bonito. Espero que você consiga continuar tendo energia para abordar outros segmentos religiosos aí que talvez não sejam tão consistentes em termos de popularidade, mas que também de alguma forma tenham algum elemento para oferecer para essa questão da discussão do suicídio e fé, ou fé e suicídio, como a gente possa inverter aí os... Foi um prazer enorme, muito obrigado. Prazer Quero foi agradecer meu. a tua disponibilidade, a tua generosidade. E hoje a gente fecha com chave de ouro as entrevistas do mês de setembro. Tivemos aí Dr. Pedro Cury, psiquiatra, doutora Liliane Moreira, psicanalista, Flávia Andrade, psicóloga, e hoje Mariana Alvim, jornalista e repórter, com esse projeto tão bacana, tão interessante, trazendo também essa temática do suicídio à luz. Muito obrigado. Obrigada, parabéns por esse projeto, por trazer esse assunto. Obrigado. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre E-mails, com novidades toda quarta-feira. Esse mês de setembro, toda quarta-feira, um convidado falando sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira. Vem com a gente!